Bom, gente, vamos falar hoje sobre receptores elétricos, tá? Os receptores elétricos são dispositivos que vão converter energia elétrica em outra forma de energia que não seja a energia térmica, ok? Bom, a forma de energia não elétrica que foi convertida a partir da energia elétrica recebida depende do tipo de receptor, né? Então nós temos aqui as baterias recarregáveis durante o processo de recarga, vão converter energia elétrica em energia química. Os motores elétricos convertem energia elétrica em energia mecânica. Um receptor elétrico é caracterizado por duas grandezas físicas: sua força contra-eletromotriz e sua resistência elétrica interna. A força contra-eletromotriz, ou simplesmente F100 de um receptor, que passaremos a representar por E', é medida como a FEM de um gerador, em volts. A F100 indica a quantidade de energia elétrica que será convertida em energia não elétrica por unidade de carga elétrica que atravessa o receptor. Dessa maneira, quando dizemos que a força contra-eletromotriz de um motor elétrico é 9 volts, isso significa que a cada 1 coulomb de carga elétrica que atravessa o motor, 9 joules de energia elétrica são convertidos em 9 joules de energia mecânica. Então aqui, nós temos aqui o motor elétrico, aqui o desenho do receptor. Nós temos a F100, que a gente vai colocar aqui como E', e nós temos a resistência interna aqui do receptor, né, que vamos chamar de R', para diferenciar, né, da força eletromotriz e da resistência interna do gerador, ok? Então esses são os símbolos. Então aqui, devemos salientar que, ao contrário dos geradores, nos receptores a corrente elétrica I circula do polo positivo para o polo negativo, que é ao contrário lá dos geradores, tá? Que vai do negativo para o positivo. Nos receptores vai do positivo para o negativo. Assim, as cargas positivas terão, ao atravessar o receptor, sua energia potencial elétrica diminuída. Então aqui, entre os terminais de um receptor elétrico ideal, deveríamos manter uma diferença de potencial igual à sua força contra-eletromotriz, U igual a R'. Então aqui, nós chegamos aqui à equação característica dos receptores. Vamos lembrar lá a equação característica dos geradores, né? Que é U igual a E, que é a força eletromotriz, menos resistência interna vezes I. Agora a equação dos receptores é o U, né, a DDP, que vai ser igual a força contra-eletromotriz, que é o E', mais R' vezes I. Tá? Elas são bem parecidas, a diferença aqui é o sinal, né, e os linhas aqui, né, dos símbolos. Então essa expressão vai representar a equação característica do receptor elétrico. Aqui nós temos a curva característica do receptor, né? Podem notar que a diferença, né, lá do gerador, ela começava aqui e descia. Aí aqui vai começar aqui e vai subir, né? Então isso indica que quando você tem uma corrente I igual a zero aqui, né, você tem o U igual aqui, o E'. Então aqui, em exercícios resolvidos, aqui, um receptor elétrico tem força contra-eletromotriz de 50 volts e resistência interna de 5 ohms.
determinar a intensidade de corrente elétrica que o atravessa quando a DDP entre seus terminais é de 80 volts. E depois eu quero saber a DDP por uma corrente que passa, né, de 2 amperes. Então, vamos utilizar a equação do receptor, né? Temos U igual a 80, igual a 50, que é F100, mais 5, que é a resistência interna, vamos determinar o I. Achamos 6 amperes. Com esse, na letra B, ele quer a DDP, agora para uma corrente de 2 amperes. Temos F100, que é 50, mais 5, que é a resistência interna, a corrente dada aqui, que é 2, e vamos achar uma DDP de 60 volts. Nos exercícios propostos aqui, ele diz aqui: um receptor elétrico possui força contra eletromotriz de 100 volts e resistência interna de 5 ohms. Ele quer saber qual é a característica, qual é a equação característica desse receptor. Bom, a equação característica desse receptor é igual a U, que é igual a 100 mais 5I. Essa é a equação característica desse receptor. Ok? Represente em um diagrama U vezes I a curva característica desse resistor. Então está aqui, ó, 100, 100, está aqui, né? Nós temos 100 mais 5I, né? Se a gente colocar um I igual a 10, né? Ele não, a gente tem que representar aqui. Então eu peguei uma corrente qualquer de 10 volts, 10 vezes 5 dá 50, mais 100, 150. Então, esse 100 é a força contra eletromotriz, esse 150 vai ser o U. Ok? O motor elétrico é submetido a uma DDP de 12 volts, sendo atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Mudando a tensão para 15, a corrente passa a ter intensidade 6A. Determine a F100 e a resistência desse motor elétrico. Então temos uma DDP de 12 volts, vai ser atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. A gente aqui vai ter que montar um esqueminha, né? A gente vai ter que fazer um igual a 12, igual a L' mais R vezes 3. E aí ele diz, mudando a tensão para 15 volts, a corrente passa a ter intensidade 6A. E vamos ter que fazer um U igual a um L' mais 6 vezes R'. Aí nós vamos montar aqui um sisteminha, né? Vamos diminuir um do outro. Aí os L' de cada equação aí vão ser eliminados. Aí nós vamos achar um valor de R'. Achado um valor de R', depois em uma equação ou noutra a gente acha o valor da força contra a eletromotriz. Ok? Deixa eu ver isso aqui. Não. Bom, terminamos aqui, né? Então terminamos aqui nos exercícios propostos. Ok? Então ficamos por aqui. Bye bye.